Pessoal, a gente vai fazer a resolução da última prova aí do Barro Branco, tá? Professor Okuma, do curso Tobias de Aguiar. Vamos lá? Pessoal, foi uma prova com grau de dificuldade um pouco mais alto, pelo menos na disciplina de Biologia. Então a gente vai começar com a questão 69 da prova branca, tá? Então a gente vai trabalhar, a questão 69 é sobre células e material genético. Então a gente vai analisar aqui uma questão de citologia, uma questão com grau de dificuldade um pouco mais alto. Ó. Conhecer a composição química do material genético e compreender como ele funciona é fundamental para a prevenção e solução de várias questões relacionadas à saúde, ao bem-estar e ao meio ambiente. Com relação a esse tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Ó. A primeira afirmação. A molécula de DNA é composta por uma dupla cadeia de polinucleotídeos, né? Cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, que é aquela adenina, timina, citosina e guanina, um açúcar e um fosfato. Em uma fita única de DNA, a ligação entre o nucleotídeo se faz entre o açúcar de um nucleotídeo e a base nitrogenada do seguinte. Essa afirmativa está errada porque a ligação entre nucleotídeos não se dá entre o açúcar e a base nitrogenada, é entre o açúcar e o fosfato da outra, é pentose e fosfato. Pentose e fosfato, então essa aqui está errada. Essa aqui é um item errado. Próxima afirmação. Um organismo multicelular complexo, como o humano, é formado por muitos tipos de células, por exemplo, um neurônio e uma célula muscular de uma mesma pessoa, embora tenham igual número de cromossomos, são diferentes, pois seus genes não são os mesmos. Isso aqui também está errado. Se tem os mesmos cromossomos, o DNA é igual em todas as células e os genes são os mesmos. O que pode mudar de célula para célula é a expressão do gene. Qual o gene que está ativo, qual o gene que não está ativo. Mas os genes são os mesmos, uma vez que os cromossomos também são todos os mesmos. Toda célula humana tem 46 cromossomos. Essa afirmação também ela é falsa. A última afirmação. Fatores do ambiente, como tipos de alimento e poluentes, podem influenciar a expressão dos genes de um indivíduo, ativando ou inativando, sem alterar a sequência de DNA. Isso a gente chama de epigenética, fatores externos que podem influenciar a atividade gênica, ativando ou inativando. Essa afirmação ela é verdadeira. Então, eu vou ficar com a alternativa bravo, ó, falsa. A primeira é falsa, a segunda é falsa também, só a última é verdadeira. Então, 69, bravo. Questão de citologia com grau de complexidade elevado. Pessoal, a segunda questão, a de número 70, também foi uma questão de citologia, questão de biologia das células. Então, a questão 70 fala o seguinte: apesar de inestimável a contribuição dos antibióticos no combate às doenças infecciosas, sua administração pode provocar efeitos adversos nos pacientes, como é o caso do cloranfenicol. Essa droga impede a multiplicação de bactérias ligando-se à subunidade 50S dos ribossomos procarióticos. Em função dessa ação, o cloranfenicol pode causar em humanos efeitos colaterais devido a... Pessoal, lembra, ribossomo é uma organela relacionada à síntese de proteínas, participa da síntese proteica, tá? Então vamos lá, vai afetar a alternativa A. Tradução de proteínas da parede celular. Tradução é síntese proteica. A questão é que para afetar ser humano, isso aqui não tem efeito para humano porque o humano não produz, a célula animal não apresenta a parede celular, a alfa aqui está errada. Bravo. Processo de transcrição. Transcrição ocorre no caso de DNA para RNA, não tem participação de ribossomos. Então esse processo não vai sofrer nenhum tipo de impacto, né? Ribossomo, lembra, participa da síntese de proteínas. Produção de RNA ribossomal a partir de DNA nuclear, esse processo é chamado transcrição, né? O ribossomo não participa de processo de transcrição, então essa aqui também não é a delta.
Síntese de proteínas codificadas pelo DNA mitocondrial. Essa aqui é a correta. Vai afetar a síntese de proteínas. Lembra? O ribossomo participa do processo de síntese proteica. Aqui é a correta, alternativa D, delta. Essa questão já é uma questão média, tá? Grau de dificuldade médio. A primeira teve um grau de dificuldade alto. Pessoal, questão de botânica. Botânica, fisiologia vegetal. A figura mostra um experimento para comparar as trocas gasosas realizadas por uma planta nos processos de fotossíntese e respiração celular em presença ou ausência de luz. Então, aqui nesse experimento, ele coloca aqui uma fonte luminosa, coloca aqui uma planta aquática num ambiente que não tem disponibilidade de luz, não tem acesso à luz. Essa aqui está iluminada, então essa aqui pode fazer tanto a respiração quanto a fotossíntese. E o tubo 3 é o tubo controle, que só tem aqui a solução, não tem planta. Então esse aqui, no método científico, a gente chama de grupo controle, que serve para comparação. Aí ele comenta aqui, o vermelho de cresol é indicador de pH. Ele apresenta a coloração púrpura em meio com baixa quantidade de gás carbônico, meio alcalino. Ele passa de vermelho para amarelo em meio com alta concentração de gás carbônico, meio ácido. No início do experimento, todos os tubos apresentavam a cor vermelha, então estava todo mundo vermelho, e depois a gente conseguiria mensurar a quantidade de gás carbônico pela mudança da cor, caso haja essa mudança. Ó. Então, após algumas horas, espera-se que a coloração do indicador no alternativa A, no tubo 1, onde mude para amarela, a planta produzirá gás carbônico por meio da respiração celular. Vamos analisar se essa aqui é verdadeira? Pessoal, olha lá. Esse tubo 1 está fechado num ambiente no qual não tem acesso à luz, ó. Não tem luz. Ele está fechado, não deixa entrar luz solar. Se não deixa entrar luz solar, essa planta não consegue fazer fotossíntese. Se ela não consegue fazer fotossíntese, o único processo que ela consegue fazer é a respiração. Se ela vai fazer só a respiração, acaba liberando gás carbônico. O aumento da quantidade de gás carbônico na solução, como é dito aqui no enunciado, vai fazer com que a coloração passe a ser amarela. Ó. Fica mais amarela em alta concentração de gás carbônico. Então vamos lá. Ó. Tubo 1 vai mudar para amarela, pois a planta produzirá gás carbônico no processo de respiração celular. Então a correta aqui, alfa. Essa é uma questão média, uma questão de botânica que envolve fisiologia vegetal. Pessoal, próxima questão. Próxima questão, uma questão a 72, é uma questão de diversidade biológica. Diversidade biológica, você precisa saber um pouquinho sobre doenças. Então vamos lá, ó. O fotógrafo Sebastião Salgado morreu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos. Ele lidava com um distúrbio sanguíneo decorrente da malária que contraiu em 2010. A malária é uma doença infecciosa causada por... O que caracteriza a malária? Malária é uma doença relacionada a hemácias, as hemácias são destruídas. É uma doença causada por um protozoário. E na ruptura das hemácias, há a liberação de toxinas que provoca febres cíclicas. Então a gente já sabe que a malária é uma doença causada por protozoários. Então a gente só fica entre duas alternativas. Descartamos a A, não é causada por vírus. A C também, porque não é por vírus. A E eu posso descartar porque não é bactéria. Não é uma doença bacteriana. A malária é uma doença causada por protozoários. Aí eu fico entre a alternativa B e a alternativa D. Quando ele fala aqui na Bravo, protozoários do gênero Neisseria, Neisseria é o gênero de uma bactéria que causa uma IST, então não tem relação com a malária. E tem mais um erro aqui na Bravo, ó. Cujo vetor são as fêmeas infectadas do mosquito Aedes. Pessoal, mosquito do gênero Aedes transmite arboviroses, transmite doenças virais, como por exemplo a dengue. O Aedes aegypti é o vetor da dengue, não da malária. Então a gente descarta aqui
A, bravo. Delta, protozoários do gênero Plasmodium, realmente o causador da malária é do gênero Plasmodium. E quem espalha, o vetor, quem é o transmissor, são fêmeas de um mosquito do gênero Anopheles, também conhecido popularmente como mosquito prego. Então aqui, pessoal, nessa questão a correta é a delta. Essa aqui foi a questão mais tranquila aí da prova de vocês, tá? A delta aqui é uma questão aí sobre doenças, mas com grau de dificuldade mais tranquilo. Vamos lá, 73. 73 é uma questão referente à evolução biológica. Ó. No início do século XX, pesquisadores trabalharam em uma teoria que sintetizava os conceitos de darwinismos, as leis de Mendel e o que havia sido descoberto na biologia. Esse trabalho deu origem a uma teoria atual conhecida como teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Com relação à teoria sintética da evolução, avalie as afirmativas a seguir. V para verdadeiro e F para falsa. Ó. Então vamos lá. Ó. A recombinação gênica é um fator evolutivo. Nos eucariontes, ela ocorre devido a um processo mitótico de permutação, também chamado crossing over. Pessoal, a recombinação gênica de fato é um fator evolutivo, ela é importante para gerar variabilidade genética. O erro dessa afirmação é que esse processo de recombinação acontece na mitose. Mitose é para crescimento e regeneração. Para formar células reprodutivas, esse processo de recombinação gênica é na meiose. Então está errado aqui falar que é na mitose, é na meiose. É na meiose que acontece a permuta ou crossing over. Então a primeira afirmação ela é falsa. A segunda afirmação: do ponto de vista evolutivo, o antibiótico atua como um agente seletivo que mata bactérias selvagens e deixa recursos à disposição de bactérias que, estimulados pelo medicamento, criaram resistência a ele. Essa afirmação dá uma ideia de Lamarck, né? O antibiótico deixa a bactéria resistente. Como é neodarwinismo, o neodarwinismo não usa elementos do lamarquismo. Então aqui está errado, porque esse pedaço aqui da afirmação está colocando elementos do lamarquismo que não faz parte da teoria neodarwinista. Então está errado. A terceira afirmação: a embriologia e a anatomia mostram que as asas dos insetos e as asas das aves têm origem embrionária e estrutura anatômica diferente, origens distintas, embora tenham a mesma função. Esses são estruturas chamadas análogas. Até esse ponto da afirmação está correta. Ele coloca algo errado, pegadinha aí, ó, coloca algo errado só no final, ó. Trata-se de um caso de evolução divergente. Eu vou mostrar para vocês um próximo slide para diferenciar evolução convergente e evolução divergente. Está errado falar que a evolução é divergente, tá? Eu mostro para vocês, então isso aqui também é falso. Só para ilustrar um pouquinho melhor, ó. No próximo slide, evolução divergente é quando você pega animais que são aparentados e eles se diversificam para ocupar diferentes ambientes. Então vão ter diversidade morfológica em função disso, mas são grupos aparentados, é um grupo que diverge. Ele é um grupo todo de animais aparentados que, para ocupar diferentes ambientes, apresenta diversidade morfológica, que não é o caso de insetos e aves, não são grupos aparentados. Para ser divergência, tem que ser grupo aparentado. O que acontece no caso dos insetos, asa dos insetos e asa das aves, é uma convergência adaptativa. Grupos não aparentados apresentam soluções anatômicas parecidas porque a pressão seletiva é a mesma. Neste exemplo aqui, ó, você vai notar que todos esses animais que, apesar de não serem aparentados, tubarão, golfinho, peixe, né, e pinguim, todos têm o corpo hidrodinâmico, não são aparentados diretamente, mas todos são hidrodinâmicos porque estão no mesmo ambiente, e a natação aí, ó, é a pressão seletiva, nadar eficientemente. Então vamos voltar, ó. Então no caso aqui, o que ocorre entre insetos e as aves é uma evolução convergente e não divergente. Consequentemente, todas as afirmativas estão erradas. Todas erradas, eco. Essa questão foi difícil.
Última questão. Para se fazer o teste de identificação dos grupos sanguíneos do sistema ABO-RH de uma pessoa, são necessárias 3 gotas de sangue. A cada uma delas é adicionada uma gota de soro aglutinina anti-A, na outra anti-B e na última RH. Em determinada situação, 2 mulheres, uma identificada por M e a outra por N, disputam a maternidade de um bebê cujo sangue foi testado com o uso dos anticorpos anti-A, anti-B, anti-RH ou anti-D. Os resultados foram apresentados a seguir, tá? Então, olha lá. Se você coloca anti-A, o anticorpo anti-A reage, aglutina as hemácias, empelota as hemácias, aqui você mostra que o sangue deixa de ser homogêneo, significa que o anticorpo anti-A achou o aglutinogênio A na hemácia da criança. Então, a criança tem a substância A na hemácia. Colocou anti-B e o sangue continua homogêneo, não aglutina, não achou anti-B, não achou a substância B. Então, por enquanto, essa criança é do grupo A. Perceba que quando colocou anticorpo anti-RH, houve uma reação de aglutinação. Então, na hemácia dessa criança tem a substância RH, tem um elemento RH, como reagiu e encontrou, a criança é RH positivo. Sobre as supostas mães, sabem que a mulher M tem o genótipo Izinho, Izinho, Dzinho, Dzinho, Izinho, Izinho é O, Dzinho, Dzinho é RH negativo. Já a mulher N pertence ao grupo A e apresenta eritroblastose ao nascer. Só mostrar para vocês o diagrama. Ó. Se a mulher A tem eritroblastose, você vai perceber o seguinte, ó. Para nascer uma criança com eritroblastose, a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo, e o filho, para ter esse problema de eritroblastose, precisa ser uma pessoa RH positivo também, porque a hemácia estranha estimula a mãe a produzir anticorpos. Então a mulher N, ela é ARH positivo, eu sei disso porque ela teve eritroblastose ao nascer. Então vamos lá, vamos ver as alternativas. Sabendo que as supostas mães, sabe-se que M é de genótipo Izinho, Izinho, Dzinho, Dzinho, ou seja, ela é ORH negativo, e a mulher pertence ao grupo A e apresentou a eritroblastose fetal ao nascer. Então, uma mulher ARH positivo. A possível mãe do bebê é a mulher M, pois sendo seu fenótipo O positivo e a criança é O positivo. A criança O positivo está certo, mas a mulher é O negativo porque ela é recessiva. Aqui, ó, Dzinho, Dzinho é negativo, RH negativo, ela não é RH positivo, então a alfa está errada. Vamos lá, a mulher N poderia ser a mãe da criança, sendo o fenótipo dela igual do bebê, A positivo. Essa está correta. A mulher a gente viu que é A positivo e pelo teste de tipagem sanguínea o bebê também é A positivo. A correta aqui é a Bravo. Questão de genética, grupos sanguíneos, questão média. Pessoal, espero que todos vocês tenham ido muito bem nas provas. Estamos aqui na torcida. Muito obrigado. Tornando os vigias da lei e paulistas por mercê de Deus. Terminamos a resolução. Um abraço a todos.